O nome dessa pintura que você está vendo é o Ângelus, do pintor francês Jean-François Millet. E embora seja uma pintura do século XIX, ela era uma boa representação do que era o espírito medieval. Nela nós vemos um casal de camponeses que no crepúsculo do dia, ao ouvirem os sinos da igreja ao fundo, curvam a cabeça para rezarem o Ângelus. Essa pintura mostra que a religião, as práticas de piedade, os direitos de Deus sobre a vida eram respeitados. Hoje, por outro lado, nem mesmo o sinal da cruz na frente das paróquias para honrar o Santíssimo Sacramento nós vemos as pessoas fazerem mais. A pergunta é, por quê? Nós vimos até aqui um processo que remonta a 20 séculos de formação de uma civilização autenticamente católica, que foi a cristandade, um processo que demorou 1000 anos, até alcançar aquele momento que é sempre bom enfatizar, porque as pessoas elas podem se equivocar bastante quanto a isso, para bem ou para mal. Quando nós falamos da cristandade enquanto a civilização católica, não estamos querendo chamar de o paraíso terrestre, não é isso, mas aquela civilização que podia, a partir de princípios bastante elevados, alicerçados na doutrina católica, na doutrina da igreja, na própria realidade, é uma civilização que podia se medir, se julgar. Os princípios eram retos. O que acontece a partir do século XIV, e isso nós vimos na última aula, é uma subversão dessa ordem, um deslocamento da ordem medieval, que tinha Deus como centro, para o centro se tornar o próprio homem, como um ídolo, que é colocado como a própria razão de ser da sociedade política, do pensamento, da filosofia, de tudo. E se nós quisermos dar um nome a esse processo, que adquire contornos bastante dramáticos a partir do século XVI, com o protestantismo, esse processo se chama revolução. Esse é o conceito, inclusive o conceito de revolução, conceito bastante caro ao pensamento tradicional francês do século XIX. Nós vemos lá Monsenhor de Seguir, num livrinho que eu recomendo bastante, A Revolução Explicada aos Jovens. Ele explica o que é a própria revolução, porque frequentemente nós utilizamos a expressão revolução no sentido concreto para se referir a esta ou aquela revolução, mas aqui não, que nós estamos tratando no sentido mais abstrato, aquela revolução na qual estão incluídas todas as pequenas revoluções. Não sei, poderia se chamar de gênero, com várias espécies diferentes, mas um próprio movimento, nos seus primeiros momentos, obviamente, bastante implícito, não expresso. Se nós vemos no Renascimento, que já é, sim, uma revolução contra a antiga ordem católica, isso não está explícito. Com o protestantismo, as coisas já adquirem um contorno de contestação bem mais claro. Por isso que se chama o protestantismo frequentemente de a primeira revolução. A primeira das 3 grandes revoluções. E lá Monsenhor de Segura explica o que é a própria ideia de revolução, que é, no final das contas, um grito da humanidade que, como um dia Lúcifer diz, não servirei. A revolução é isso. Daniel Hobbes até menciona uma coisa bastante interessante quando ele vai analisar a cristandade, a civilização medieval. Ele fala, bom, tudo que havia de pecado como próprio da condição humana estava lá. Tinha. Nós vemos São Bernardo, nos seus sermões, lançar imprecações terríveis contra os cristãos do seu tempo. Nós vemos o Papa Inocêncio III afirmar categoricamente que a culpa da difusão do catarismo no sul da França
era dos maus bispos. Havia tudo isso. Havia desordem, havia luxúria, havia violência, mas, e isso, eu sempre enfatizo isso, eu falo isso bastante para os meus alunos, eles sabem o que eu estou dizendo. Havia muita coisa ruim, mas, e isso é muito importante até do ponto de vista espiritual, principalmente do ponto de vista espiritual, que no final das contas é o que conta, né? O homem medieval, ele pecava, mas ele se reconhecia pecador e procurava se emendar, ele dobrava o seu joelho diante de Deus para pedir perdão e se corrigia. Ele não transformava o seu vício em virtude. Se ele agia mal, ele sabia que está agindo mal. Aquela mudança que se dá, uma das coisas mais características dessa inversão, desse deslocamento da ordem que se dá a partir do século XIV o que objetivamente é mal passa a ser chamado de bem. O que um pensador contemporâneo, uma expressão que ele utiliza bastante, o Michael Jones, ele chama de racionalização do vício. A modernidade é toda a racionalização do vício, desde Lutero. Você vê algo, os homens eles veem algo em si mesmos que se afasta daquele ideal elevado. Veja um exemplo de Lutero, era um homem que tinha diante de si um ideal elevadíssimo chamado santidade. Mas ele não se via capaz de alcançar. Então, o que ele faz? Ele desenvolve uma doutrina teológica para, na prática, não estou falando que foi a intenção dele, eu acho que foi, antes de tudo, um recurso psicológico. Desenvolveu toda uma doutrina teológica para fundamentar que, no final das contas, ser bom ou ser mal é irrelevante. O que importa é crer na salvação. Isso é uma racionalização do vício. Até nós nos aproximamos a esses pensadores contemporâneos, esses pensadores terríveis da ideologia de gênero, que racionalizam as suas próprias desordens morais, transformando em algo bom, ou pelo menos moralmente neutro, algo que é objetivamente mal, e desenvolvendo toda uma doutrina, um pensamento filosófico profundíssimo para fazê-lo. Isso é impensável na Idade Média. Então é isso que diferencia muito o pecador da Idade Média do pecador moderno. O pecador da civilização católica, ele se reconhecia como tal. E se reconhecer como tal é a primeira coisa para adquirir o perdão, é óbvio. O homem moderno não, ele vai progressivamente invertendo a própria ordem das coisas para chamar. No final das contas, isso é um grito luciferino. É uma desordem da própria inteligência, que é muito pior. É o orgulho mesmo, é o orgulho na sua atuação, e aqui, né, para utilizar a expressão que temos usado, é um orgulho civilizacional. A revolução é isso. O não servirei de Satanás por parte da própria sociedade outrora cristã. A Igreja Católica em Face da Revolução é um novo projeto editorial da Escola de História da Igreja. Trata-se de uma obra que enfrenta de modo direto e rigoroso o pensamento revolucionário moderno, tendo como eixo central a Revolução Francesa e as suas consequências religiosas, políticas e morais, e mais. Trata-se de uma obra incentivada pelo Papa Pio IX. O livro é fruto do trabalho do historiador francês Jacques Chrétien-Joly, que ao longo de 6 pontificados reconstrói como a Igreja Católica enfrentou a Revolução, a violência do terror, os projetos de infiltração da maçonaria, temas dos quais hoje pouquíssimas pessoas concedem a devida atenção. Só quem saiba mais e apoie esse trabalho editorial que vai enriquecer os seus estudos sobre o pensamento e a história da grande inimiga da Igreja, a Revolução.